Y muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Muito Bermúdez bom dia Marín e uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez y Marim todos los ministros, hermanos y hermanas reunidos allá. e todos os ministros, irmãos e irmãs reunidas ali em Monterrey, Novo León, Y México, en los diferentes países. e nos diferentes países. Hoy, Hoje, sábado sábado 17 de dezembro desse ano de 2022, é realmente uma bênção e um grande privilégio poder enviar esta palavra de saudação a todos vocês e pedir a Deus que continue abrindo nosso entendimento, as Escrituras, para entendermos o seu programa, o qual Ele está realizando nesse tempo final, programa que Ele já tem desenhado desde antes da fundação do mundo. Tudo que Ele desenhou na sua mente, que Ele estaria realizando de era de dispensação em dispensação, é o que tem estado sendo cumprido no meio da raça humana. Em Romanos, capítulo 10, versículo 16, nos diz: Mas todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu neste anúncio? Assim que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele desenha ali uma estrela de Davi e escreve ES, ou seja, Espírito Santo, porque por meio do Espírito Santo, na boca de cada mensageiro de Deus, que é falada a palavra e, consequentemente, se ouve essa palavra e essa palavra produz essa fé. Mas eu digo, não ouviram antes bem por toda a terra, saiu a voz deles, e até os confins da terra, suas palavras. E desenha uma pirâmide e as eras, ou seja, aí se cumpre essas palavras que ele falou ali a seus discípulos em São Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Vejam, essa escritura se cumpriu por meio de todos os que levam o Evangelho até os confins da terra. Jesus já tinha dito que fizessem isso. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, a vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. Eu vou ler uma porção aqui. Nós já tínhamos visto essa mensagem desde o dia que se pregou, mas depois mais à frente, e várias vezes, porque é uma mensagem muito importante. E veja o que diz aqui em uma parte, na página 34 desse folheto diz: E João Batista nunca tinha conhecido o Messias, se não chegue a ser que Jesus disse que viria um sinal sobre ele. Disse: sobre aquele que tu vês o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele e permanecer sobre ele, esse é ele. Ou seja, esse é o Messias do qual tu estás preparando o caminho. E quando viu esse sinal, vejam, já tinha o véu de carne onde estava se cumprindo a vinda do Messias. Já tinha em torno de 30 anos de idade. Portanto, esteve por quase 30 anos aqui na terra e nem João Batista soube que esse era o Messias, embora eram fisicamente parentes de João Batista, porque Maria e Elizabeth, a mãe de João Batista, eram parentes. E a mãe de João Batista, sim,
sabia que a criança que nasceria da Virgem Maria seria o Messias. E Maria também sabia que essa criança que nasceria do seu ventre era o Messias. Mas João Batista disse: eu não sabia, eu não conhecia. Mas quem me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E esse que disse isso a ele foi o arcanjo Gabriel. E João disse, e eu o vi, e testifiquei dele, testificou do que viria depois dele. E o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias e viu também um instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias, viu o véu de carne. Quando ele ouviu os 7 trovões emitindo as suas vozes, ouviu então os 7 trovões emitindo as suas vozes por meio do instrumento que Deus teria na terra para o cumprimento da sua vinda, a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, senão apenas o véu de carne, na qual Cristo estará manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer. Agora observem como essa escritura de Apocalipse capítulo 22, versículo 16, estamos vendo já este duplo cumprimento, porque se cumpriu quando esse poderoso arcanjo esteve no nosso meio, nos dando a conhecer as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que aconteceriam. E lembrem que o corpo glorificado de Jesus, esse nós vamos ver quando sejamos raptados, porque nós vamos receber o Senhor nos ares. Tem uma parte onde ele diz que Jesus não põe os seus pés na terra ou algo assim, ou seja, que nós estaremos aí para sempre com o Senhor. Aí veremos o seu corpo glorificado, mas a manifestação do Filho do Homem com seus anjos em sua segunda vinda, ele estará usando outro véu de carne, ou seja, estará cumprindo essa aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, conforme a ordem da sua vinda. E no último dia, no cumprimento da visão da carpa, ele estaria ali, manifestado no meio da sua igreja, dando a conhecer a fé de rapto e dando a conhecer as coisas que aconteceriam. As coisas que acontecerão. E que coisas estarão acontecendo nesses dias? A ressurreição, a transformação, o rapto, tudo o que estará acontecendo nesta luta também que haverá com o homem do pecado, com o anticristo, também se estará dando a conhecer o que é a pregação aos perdidos, às fátuas, aos prudentes, a introdução ao milênio e inúmeras coisas estaria se falando, estaria sendo reveladas abertamente. Tudo o que seria este grande mistério do 7º selo. Ou seja, vejam como essa escritura também vai tomando forma nos diferentes ângulos e vai dando também cumprimento a diferentes eventos proféticos por meio do instrumento que ele tem nessa etapa. Ou seja, que Apocalipse 22, versículo 16, nós já o vemos também cumprindo ali essa etapa da terceira etapa, na abertura do mistério do 7º selo, na abertura dos trovões, nessa fase de dar a conhecer a fé de rapto, e o vemos ali também mostrando tudo o que estaria acontecendo nestas atividades que o reverendo William Branham viu nessa visão que foi mostrada pelo anjo de tudo o que estava acontecendo ali. Ou seja, vejam como as escrituras vão tendo esses cumprimentos à medida que Deus vai desenvolvendo todo o seu programa.
Ao precursor da segunda vinda de Cristo foi proibido dar a conhecer esse mistério, foi proibido dar a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério do que ele viu ali no pequeno quartinho, na visão da carpa. Lembrem, aí nos disse o irmão William que ele viu esse véu de carne, ele soube. E tem algo por ali também, porque ao ele ver tudo que o anjo disse depois que não dissesse nada, se você observar, quando depois disse, e viu muitas coisas, e viu tudo o que estaria sendo manifestado no meio da sua igreja, no cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com seus anjos e inúmeras outras coisas mais. E aí Deus mostrou a ele que teria um filho. E aí ele disse, vem José. E disse à sua esposa que vinha uma criança, e aí colocou o nome de José. E nós vamos continuar logo falando a respeito disso, porque tem algo muito, mas muito grande em tudo o que Deus mostrou ao reverendo William Branham, que disse a ele que não dissesse nada do que ele viu ali dentro. Mas lembrem que toda a vida do irmão Branham teve um reflexo de tudo o que Deus estaria fazendo nesse tempo final, sua vida, toda a sua família. Lembrem que José é tipo da segunda vinda do Senhor. Não que nele se cumpra a segunda vinda do Senhor, senão que é um reflexo, é um tipo e figura da vinda do Senhor. Bom, continua dizendo aqui. Ainda ali ele estava procurando por um nome que ele viu. Depois que saiu da visão, ele esteve procurando por um nome que ele viu e ouviu. E agora vamos deixar isso quietinho, porque isso tem a ver com o novo nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos um pouquinho mais para frente. Ele diz na página 27, continua dizendo, e aí na página 40 vamos ver um pouquinho aqui, no parágrafo 321, diz, falando da visão da carpa, diz, e olhei, e eis que ia esta real e suave luz movendo-se de mim, e se foi até o pequeno edifício, e depois há algo diferente entre a luz e o anjo. Agora vejam como o mesmo que João viu, quando o anjo disse a ele, onde tu vejas, ou sobre aquele que tu vejas, o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele, ou seja, o Espírito Santo descendo sobre uma pessoa, esse é ele. E João disse, e eu o vi, ou seja, ele viu descer o Espírito Santo em Jesus. E vejam aqui, quando o anjo leva ele a esta visão e disse a ele, veja, ou seja, está mostrando a ele tudo desde esta dimensão, e o irmão Branham ali vê essa luz que se foi dele, mas que o anjo ainda permanecia aí com ele, e vê a luz, e vai, e se retira ao pequeno edifício, e está falando com mais alguém mais acima dele, ou seja, acima da sétima era de pedra angular. Mas ali ele já vê onde é que repousa o Espírito Santo, a coluna de fogo, e ele como precursor, pois ali está mostrando ao anjo a confirmação de que ele é o precursor da segunda vinda do Senhor, no último dia, conforme a sua vinda. Ali ele estava se identificando como o precursor, ou seja, ele podia dizer, como nós dissemos ontem, és tu, ou seja, ele poderá estar perguntando, porque quando ele dizia, quando eu vejo esse homem, eu direi minha pequena igreja, esse é ele. Ele estava esperando fazer a mesma coisa que João, mas observem, que ele foi transportado, e ali Deus já estava dando a ele uma confirmação, com o que estava o irmão Branham vendo, de que ele é o precursor
da segunda vinda do Senhor, porque observe que quando ele mostrou a visão a ele, ele ainda estava nesse planeta Terra, ou seja, que embora ele não pudesse viver neste tempo no seu corpo de carne, porque isso já era mais para frente, em uma era mais acima, fora da sétima era, Deus o transportou como transportou a João, ali na ilha de Patmos, ao dia do Senhor, ele transportou ao irmão Branham a esse momento, até esse momento, onde ele estivesse, se ele estivesse no seu corpo físico ali e não tivesse morrido, ele teria se identificado aquele ao qual ele estava preparando o caminho. E ele, quando vê isso, que vê a coluna de fogo descer ali e que estava repousado sobre o pequeno quartinho de madeira, e ele depois vê o instrumento ali, já era ali então, ali ele está satisfeito porque ele viu a esse do qual ele estava preparando o caminho, preparando a plataforma. E essa é a confirmação final de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor. Vamos procurar aqui no livro das eras, diz na página, vamos ver aqui no livro das eras, editado, isso está na página 369 desta versão aqui deste livro, diz: embora ele não seja popular, sim, vai ser vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter a confiança de que esse homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, trabalhando na sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achados em lugar nenhum. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve com Moisés e Elias, o vindicará, assim como fez com João. João testificou que Jesus viria, esse homem também, como João, e escreve Elias, testificará que Jesus vem, e escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final de que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Elias e Moisés, ao fim da era gentia, e escreve os últimos 3 anos e meio de 1954. E então será muito tarde para aqueles que o rejeitaram. E desenha uma seta e a pirâmide e as eras. Vejam, como Malaquias 4 aí tem esse cumprimento no quarto Elias, ou seja, que a evidência final, a vindicação final, vai ser essa manifestação que ele viu ali, nessa visão, onde viu a coluna de fogo descer ali ao pequeno quartinho de madeira e estava falando a outro. E disse o irmão William também que ele viu esse véu de carne, ele viu esse instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias, simples assim. E continua dizendo, diz, e tem algo diferente entre a luz e o anjo, da mensagem A Vitória Definitiva do Sétimo Selo, porque ainda estava comigo e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício, e esse anjo, ainda falando por trás de mim, o qual é um grande homem, na mensagem A Encruzilhada do Tempo, na página 9, nos diz o reverendo William Branham: antes do tempo do fim, Deus prometeu que enviaria anjos, e estamos vendo eles
vem com mensagens do Deus Todo-Poderoso à encruzilhada do tempo. Não faz mais do que 3 semanas eu via este grande anjo e poderoso parado ali. Aquele que sempre tem estado comigo desde que eu era criança. E ele escreve o anjo. Vejam, esse anjo grande e poderoso é nada mais e nada menos que o arcanjo Gabriel. Tem estado comigo desde que eu era criança e desde que eu tenho falado. Eu não sou fanático e vocês sabem disso, senão que é para cumprir as Escrituras. E ele escreve anjos e escreve profetas. E atrás é onde ele escreve anjos. Aí se referindo a esta página, ele escreve anjos e profetas. E depois ali escreve depois, porque se vê que ele escreve com lápis. Aqui foi uma caneta e depois vem, e aqui do ladinho pode ser que no outro dia de estudo, talvez ele escreveu do lado Gabriel. Vejam como ele já estava identificando-se e como ali, e mais abaixo também, aí mesmo escreve, e também espíritos malignos aqui. Nessa partezinha aí. Vejam como, se referindo a este grande e poderoso anjo parado ali, aquele que sempre tem estado comigo desde que eu era criança, aqui nós já vemos como ele mesmo identifica e coloca ali atrás, onde diz anjos e profetas, escreve Gabriel. Este anjo está mostrando ali tudo o que está acontecendo. E vejam, diz, e esse anjo, ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, diz o irmão William, o qual é um homem grande de pele escura, ou seja, pele de cor de canela, cor latina, essa cor que os latinos têm, como os mexicanos e demais latino-americanos, e tinha o cabelo escuro e chegava até os ombros. Lembrem que este é um homem de outra dimensão, da 6ª dimensão, o qual é um homem, um mensageiro, um anjo enviado ao nosso irmão Branham nesse tempo. E ele é o que também estará no cumprimento da visão da carpa, realizando todas essas coisas que foram prometidas para esse tempo final. E continua dizendo, e ele disse, eu vou te encontrar ali. Agora lembrem que antes dele descer ali, para depois cumprir algo muito, mas muito importante depois disso tudo, que ele estava vendo, lembrem que tudo já estava acontecendo quando ele estava nessa dimensão. Já tinha pregação, já tinha chamamento, cura divina e inúmeras coisas. Deus operando por meio do Espírito Santo, por meio do instrumento que Deus estava usando nesse momento ali, onde foi mostrada a ele esta visão, o irmão Branham, mas depois ele disse que desceu, ou seja, nós já estamos falando de outra etapa, na qual esse arcanjo, junto com o irmão Branham e os outros 6 mensageiros das eras, estarão ali. Estarão os anjos mensageiros, estará o arcanjo Gabriel também ali, e também um instrumento que Deus tem ali, operando, trabalhando, esse ministério poderoso, o qual é o cumprimento desse terceiro puxão em plenitude. Vejam, depois ele desce ali e acontece algo. Depois disso, que quando já estejamos nessa etapa, já vai haver algo muito, mas muito grande que Deus estará fazendo com esta grande visita que teremos no nosso meio, desses anjos e desse anjo que aparecia ao irmão Branham, que esse anjo poderoso, Gabriel, esse arcanjo Gabriel, que é nada mais e nada menos, e que foi conhecido nessa terra em seu véu de carne, chamado William Soto Santiago. Claro que ele vai estar conosco e vai estar cumprindo
algo, Deus estará cumprindo algo no programa divino nessa etapa, em prol dos filhos e filhas de Deus, o qual depois vamos entender quando tenhamos esse corpo eterno e glorificado. Aí nós vamos ver tudo o que estará se realizando por meio da manifestação de Deus, no meio da sua igreja, com a direção divina, operando todas as coisas que Deus tem em seu programa para esses dias. Agora, o que corresponde a nós é receber a fé de rapto, estarmos sendo preparados para que quando esse momento já chegue, onde eles venham e estejam conosco, porque eles já foram convidados para estarem conosco. Ele mesmo disse, eu fui convidado. Vejam como tudo isso tem múltiplos cumprimentos. Ele disse, eu fui convidado para pregar as taças, as trombetas e tudo isso, e ele não cumpriu. Cumpriu, está cumprindo, outro véu de carne que está cumprindo. E assim como eu li ontem, o que Elias não fez, Eliseu fez, o que Eliseu não fez, João Batista fez, e assim sucessivamente. O que Moisés não fez, Josué fez. Vejam. Mas ele foi convidado. Ou seja, que ele vai estar aqui. Veja como essa parte já vai se cumprir, porque ele vai vir, ele vai estar conosco, mas já vai ser em uma etapa já mais bem adiantado no programa divino, onde os que serão adotados, transformados, que possivelmente por esses dias já teremos essa adoção, cada um dos que serão transformados, porque estando nesses corpos, teremos o que os profetas tiveram nas manifestações nesse planeta Terra, o qual é as duas consciências juntas. Serão filhos e filhas de Deus adotados para assim poder funcionar essa dimensão com esta dimensão, nessa parte literal, mas também na parte espiritual estará já sendo cumprido, porque essas teofanias estarão funcionando conosco para poder ver a essa dimensão. Tem um mistério mas muito grande, mas muito glorioso, e o que devemos fazer é crer em toda essa palavra, porque talvez com o raciocínio lógico não podemos compreender o grande e glorioso que está a ponto de acontecer com você e comigo. Conseguir, conquistar, ter o que Eliseu disse ao seu servo: Senhor, abre, disse Deus, abre, ele disse a Deus, abre o meu servo aqui, vê, para que possa ver, e viu os montes cheios de carruagens de fogo. Vê que Gesi teve esta bênção de poder ver ali nesse momento. Deus uniu o consciente com o subconsciente, embora ele não era profeta, mas vejam que Deus ouviu ao seu profeta e permitiu isso a ele, que ele visse esta dimensão. E vai ser assim conosco, vai ser assim com você, porque Deus não estará ali nesse tempo ou em torno desse tempo, dando esta bênção de unir o subconsciente com o consciente, e poderemos aí entender tudo o que agora de momento nós não entendemos e compreendemos. Qualquer detalhezinho ali nós compreenderemos, e aí a fé estará completa, esta fé de rapto. E aí então poderemos ver e entender tudo o que estará acontecendo, e quando eles ressuscitem poderemos ver eles. Tudo vai ser simples, mas tem um programa e tem um processo, e a pessoa pode dizer algo que tome 5 segundos, e no tempo de Deus, ou no tempo aqui que estamos vivendo, tome 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, um mês, um ano, vê? Ou seja,
que tudo estará Dios cumplido o que Deus estará cumprindo un tiempo tem um para ser tempo cumplido. para ser cumprido. Esperamos Esperamos y le pedimos a Dios e que, pedimos a Deus que seja logo, que nosotros que pronto nós logo sigamos sigamos adentrándonos más y más a esa entrando dimensión, mais e mais a essa dimensão e estejamos funcionando cada vez mais e mais a esta dimensão e que possamos, nesses corpos, certamente por meio da direção divina, poder estar obrando estar operando antes de obtener el ainda antes de obter o corpo eterno, que isso possa estar operando em nossas vidas e certamente vai ser nesse tempo de apertura, onde estaremos à mercê dos elementos e disso tudo dar una probadita e dar uma provinha antes, estando ainda nesses corpos, assim como foi entrado en los diferentes profetas, en el reverendo feito nos diferentes profetas. O reverendo William Branham aí viu nele esse poderoso poder de Deus, nessas 5 manifestações, vejam, e ele estava ainda em seu corpo terreno, não tinha recebido o seu corpo glorificado, que vai receber o corpo eterno quando ressuscite. y Dios le E Deus mostrou à igreja noiva o que seria no fim do tempo para cada hijo. para cada filho de Deus, um filho de Deus adotado. Eso es algo Isso é algo glorioso. bueno. Bom, Uno puede seguir hablando de a pessoa pode continuar falando destas maravilhas e a pessoa dá graças a Deus y no tiene palabras e para não expresar ter palavra para expressar a Deus todas as bênçãos que Ele tem para nós miramos e olhamos as coisas terrenas y los problemas y las situaciones e os problemas e situações e tudo, e a pessoa diz: vale la pena seguir. vale a pena seguir, isso não é nada comparado com o que eu vou receber em breve. Y uno le busca E a pessoa busca a forma tratar de para tratar de seguir diariamente agarrado da mensagem, lutando por esta bênção. tratamos de resolver, E tratamos de resolver as situações terrenas, pero con nuestra mirada mas com a nossa visão colocada nessas promessas, ou seja, nada a derrumbar vai nos derrubar e nem nos desanimar nem nada, porque as bênçãos são tão grandes que o que nós dizemos é: vale a pena seguir, mesmo que tenham lutas que tiverem, que venha, porque eu sou um filho de Deus, um primogênito de Deus, e eu vou vencer todos os obstáculos. E se me aparecem muitos, pois todos esses muitos eu vou vencer. Os que me apareçam, assim que o escolhido de Deus, o primogênito de Deus, não olha as circunstâncias, os problemas, nem nada disso. Problema sempre tem e sempre vai ter. Mas a bênção de Deus, aí apenas uma, e é a que cada um de nós vamos receber, que é a adoção, a transformação de nossos corpos, onde aí já não terá nenhum desses problemas de situações que temos agora na atualidade, porque não é comparado a bênção que Deus tem, a glória vindoura, todo um milênio, uma eternidade, não pode se comparar. Tudo isso com algumas situações terrenas. Tudo isso é passageiro. Tudo vai passar, a juventude também vai passar. Nasce, fica jovem, são jovens, depois velhos, formosos, depois vão envelhecendo, depois ficam com rugas e com cabelos grisalhos e depois morrem. Vê? eso es vanidad. Ou seja, isso é vaidade. Tudo é passageiro aqui nesse planeta Terra. Lo que permanecerá O que vai permanecer para sempre são as promessas de Deus. O que permanece para sempre e vai permanecer para sempre é o que Deus disse em sua palavra: eu o transformarei e eu vou adotá-lo. esos son mis hijos. Estes são os meus filhos e eu não vou deixar eles aí no planeta Terra para que passem pela grande tribulação. Eu vou levar eles no rapto, a ceia que eu tenho preparado para eles. Assim que venham os probleminhas, venha para cá, Tierra pase. deixe que a terra se purifique para depois retornar para este glorioso reino milenial. Ou seja, a pessoa não pode se desanimar por nada, senão, Usted se sienta así, quando você se sinta assim, usted seguida busque la escritura. procure a Escritura. ¿Dónde estoy yo por aquí? Veja, onde é que eu estou por aqui? Espérate, que dice allí Veja do que diz ali, que os entendidos entenderiam as promessas de Deus. Vamos procurar por aqui em Romanos, capítulo 8, onde diz que a terra está gemendo com a manifestação dos filhos de Deus. Aí eu estou. Veja que diz: quando essa trombeta soe e os mortos ressuscitem, nós que vemos seremos transformados. Este sou eu.
E aí se calma y hay una a pessoa se acalma e vem uma tranquilidade em nossos corações, porque tenemos futuro. temos futuro. Usted y yo tiene futuro. Eu e você teremos futuro, não como muitos do mundo, que não têm futuro, mas nós vamos ter futuro. E aí Ya descansamos já descansamos las promesas nas promessas y tomamos e tomamos de la vida as coisas da vida y las sobrellevamos, le e buscamos la vuelta, já damos o contorno naquilo, já sobrelevamos. no a cumplir con Não é que vamos a não cumprir os compromissos que nós temos, senão que los sobrellevamos nós nos sobrelevamos e vamos resolvendo eles y no nos ahogamos e nós en las situaciones, las vamos não paramos nas situações, nas dificuldades, senão que fazemos conscientes nos espera, de que não se espera algo muito maior nos espera e nos espera nessa coroa, la vida eterna, nos espera essa coroa de vida eterna que aí está envolvida e tem como, vamos dizer, package, um pacote. Em um pacote, todas as bênçãos, corpo glorificado, corpo eterno, onde não vai ter ni una pizca de vejez, nenhum ponto de velhice, não vai ter dificuldade de transporte, não vai ter dificuldade de alimentos, não vai ter dificuldade que nós não poderemos dormir por algum problema de saúde, não vai ter dificuldade de tantas coisas, ou seja, essa promessa de lo que Dios do que Deus nos dará no milênio e na eternidade comparado não é comparado a alguna situación aquí en el planeta Tierra. com alguma situação aqui no planeta Terra. Un poco de- Bom, nós nos desviamos um pouco do tema, pero vamos a seguir aquí. mas vamos continuar aqui. Sigue diciendo, Continua dizendo, y dijo, e disse, yo te encontraré allí. eu te encontrarei ali. Luego yo dije, Depois eu disse, eu não entendo por que ali. Ele disse, veja, y esta mujer salió, e esta mulher saiu, e quando saiu dali, la camilla de ambulancia, com ella estaba empujando la camilla hacia a maca de ambulância, e ele saiu empurrando a maca por outro lado, e a mulher perguntou, relatando e aí continua relatando, vamos passar um pouquinho mais à frente, de este mismo mensaje. desta mesma mensagem, Dice diz hermano William, o nosso irmão William, hemos visto, nós vimos, isso é da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás, dice, hemos visto diz, nós vimos es la o tercera que é a terceira etapa, en este tiempo en el cual nesse tempo no qual vivemos, señales, sem sinais, sem milagres, mas temos visto também o que é a terceira etapa, com milagres e maravilhas e sinais, para mais adiante, e vai ser uma vindicação ou confirmação de que essa terceira etapa estava manifestada no anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. vean cómo también Vejam como também esa etapa essa etapa es una vindicación é uma vindicação de todo lo que nos de dio tudo o que esse poderoso arcanjo nos deu esa fase nessa fase, nesse cumprimento e nessa etapa de sua vinda, no meio da igreja, dando-nos a conhecer todas estas coisas que estariam acontecendo agora, depois de que ele se fosse. o sea que Ou seja, que esta vindicação da sua mensagem será también também será ali, esa etapa, nesta etapa de cumprimento da visão da carpa. como eso vindica Como isso vindica al precursor tanto ao precursor como também vindica a esse anjo. en el mensaje Cristo E na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nos dice en la página nos diz na página 40, dice, diz, no es cuestión de teología, não é questão de teologia, senão da revelação de Jesus Cristo. piedra de Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não tem outra pedra, não tem outra coisa. Não tem pedra romana, nem pedra protestante, nem escola, nem nada. Apenas a revelação de Jesus Cristo no novo nascimento. Quando ele entra e injeta a sua vida, então a própria vida de la persona da pessoa desaparece. y la vida E a vida Cristo, de Cristo, la cual tiene la a preeminencia, qual tem a preeminência, se projeta através do indivíduo até as pessoas. E eles assim veem a mesma vida, as mesmas obras e os mesmos sinais e maravilhas que ele fez, as quais agora operam por meio do indivíduo. Fora disso, não tem nada. fíjense bien, Observe bem a grande revelação de Deus está abriendo. que está se abrindo. La falta de esta gran A falta desta grande revelação é a causa de tantas divisões entre o povo causa e a causa de
tanta zombaria. E ele escreve a falta desta grande revelação. E escreve Deus em carne hoje. É simplesmente por falta desta revelação em cada pessoa e nos professores. E ele escreve ali também, na parte de trás, diz, os que dizem que ele não é ele, os que dizem que ele não é o mesmo hoje, e entre parênteses coloca em carne, não tem a revelação tríplice dele. E também escreve a falta da tríplice revelação de Deus, é a causa de tantas divisões entre o povo. E continua dizendo aqui o nosso irmão William, e assim é como a vitória do amor divino será obtida no último dia, por meio da terceira etapa, que é a manifestação de Cristo no último dia, em sua vinda. E por meio do seu anjo mensageiro estará cumprindo as coisas que ele disse que faria nesse tempo final, para a bênção de cada um de vocês e também para mim. Para logo vocês serem transformados, e eu também, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. E agora, eu quero que estejam sempre na expectativa, quando ele fala de mensageiro, ou seu anjo mensageiro, porque lembrem que um mensageiro, vejam aqui, algo importante na mensagem, um guia na página 19 diz: eu vou aí na maneira provista por Deus. Esta estrela que está distante vai me guiar a esse rei. É isso. A sua estrela nós vimos no Oriente e seguimos ela o caminho todo até aqui a oeste para adorar Ele. Onde Ele está? Eles continuaram pela maneira provista por Deus. Eles se afastaram com um montão de credos por um momento, entraram a Jerusalém e começaram a andar de cima até embaixo, nas ruas, essas pessoas finamente vestidas, dizendo, onde ele está? Onde está o que nasceu? O rei dos judeus. Pois essa era a cabeça, essa era Jerusalém. Sem dúvida, a grande igreja deveria ver, deveria saber algo a respeito. Onde ele está? Onde está ele? O rei dos judeus que nasceu, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar ele. Onde ele está? Pois eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal, e nenhum deles sabia nada a respeito. Pois tem um que nasceu rei dos judeus, onde ele está? Eles não sabiam. Mas tinha um montão de pastores ali fora, na colina, simplesmente se regozijando. Sim, Senhor, porque eles sabiam, porque eles tinham visto na maneira provista por Deus. E ele escreve, 3 vezes escreve estrela é igual, Lutero, Wesley, Reverendo William Branham. Estrela é igual, mensageiro é igual, Elias, Moisés, Jesus. E estrela, a terceira vez que ele escreve, é igual, mensageiro, pastor, anjo. Vejam ali a maneira provista por Deus. A maneira que eles foram a Jerusalém. Eles tinham ido pela maneira provista por Deus, que era a estrela, o qual nós lemos aí, nessa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, que quando dizem que não pode ser, dizem porque não tem a revelação tríplice dele, e que por falta desta tríplice revelação de Deus, é a razão de tantas divisões entre o povo. Veja como aí nos mostra
que luego depois de ver a Jesús de ver a Jesus sendo adotado y estar allí, e está ali Moisés y Elías o ministério de Moisés e Elias, vieron uno a cada lado. viram um a cada lado. Fíjense que al Mas observe que no final, solamente cuando la voz apenas quando a voz disse, dijo, mi hijo amado, este é o meu filho amado, a ele ouvi, solamente viram apenas a Jesus, Jesús solo. só Jesus. Todo eso Bom, isso tudo podemos verlo podemos vê-lo con más detalle com mais detalhes y estudiar mucho e estudar muito de este estudio de ayer y desse de hoy, estudo de ontem e de hoje, porque hay algo muy porque tem algo muito grande aqui que Dios nos está mostrando. que Deus está nos mostrando e está nos mostrando por meio de toda esta leitura, o qual Yo me he gozado en estos eu días. tenho me regozijado nesses dias e eu sei que vocês também. Miren, sigue diciendo, Veja, continua dizendo, y ya cuando saquemos el estudio y logren quando esto también assim que se tiremos o estudo e possam conseguir isso também, para que possam escrever e as anotações puedan ver e possam ver esto de las estrellas, isso a respeito das estrelas e o significado, porque allí se lee, porque ali ya escrito, como dice Mano Miguel, já está escrito, como o irmão Miguel disse, que é melhor quando não tem escrito, a pessoa vai ali quando está escrito, vai, por exemplo, como o que eu tenho visto aqui, eu estou lendo, por exemplo, es e vejo, mucho mejor, é muito melhor, puede porque aí a pessoa pode ter também em áudio escrito y va viendo e vai vendo ali o que ele escreveu y verdaderamente e verdadeiramente una revelación muy é uma revelação muito grande que Deus está nos dando en este tiempo. neste tempo final. Eso nada más de esa página 19, Isso e nada mais desta página 19 desta mensagem. O guia, o que ele escreveu ali em cima, das estrelas e seu significado, é algo muito importante. sigue ayudando todo Que ele, para que isso nos segue ajudando, isso tudo, para que sigamos obtendo o que estamos recebendo día a día. e vá a dia crescendo mais e mais essa fé de rapto. Sigue diciendo, E continua dizendo, para pronto ustedes ser transformados y yo también. Y para logo sermos transformados, eu também, e os mortos em Cristo, serem ressuscitados em corpos eternos. miren en el mensaje su Vejam na mensagem suas palavras infalíveis da promessa. dice, Diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de promessa. usted no tiene una Se você não tem uma promessa, então você aventura sobre a sua própria fé. Mas se você pode tomar uma promessa de Deus, es Dios então é Deus prometendo a você. y dibuja una estrella E desenha uma estrela, uma pirâmide y una flecha hacia e arriba. uma seta acima e as eras. O sea, escribe, dibuja Ou seja, la desenha flecha hacia uma abajo, la seta edad, assim para baixo as eras e uma seta para cima na pedra angular e escreve hoje. y escribe entonces en el E otro escreve então do outro lado, lado, fe viene por a fé oír vem pelo la ouvir palabra a palavra da promessa. una estrella de David. E uma estrela de Davi. Sigue diciendo, Continua dizendo, nós vimos parte do mistério da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. sobre Satanás. Y ahí sigue, E aí esto continua se puede seguir leyendo que isso pode mañana continuar en lendo otra amanhã em alguma parte, parte, pero vean mas vejam, cómo en esa etapa como nesta etapa del cumplimiento do de la visión cumprimento da visão da carpa, vemos así a la ligera, vemos assim rápido está ocurriendo tudo o que está acontecendo e estará acontecendo já nesse tempo onde foi mostrado ao reverendo William Branham, todo lo que estaba, tudo o que estava acontecendo ali, lo cual o qual escogido de Dios os eleitos de Deus, en esa etapa nessa etapa, estado recibiendo já têm estado recebendo essa fé de rapto, esa fe viene porque essa fé por oír. vem pelo ouvir. E esse é o tema Vamos a colocar aquí que vamos colocar aqui. la fe, A fé vem pelo ouvir a palavra da promessa. la palabra de la promesa. A palavra da promessa para cada um de nós é Vamos a ser que transformados. vamos ser transformados, seremos adotados, seremos raptados. Y hay una promesa. E tem uma promessa, Pero para ese cumplimiento de esa mas promesa, para esse tiene que cumprimento ser dessa hablada promessa tem que la ser palabra, falada a palavra e tem que ter um povo que a escute, que a ouça que la crea. e que creia nela e que seja parte esta palavra da pessoa. Dios entonces E então Deus lo estaría estaria prometendo a você, en base a ou seja, baseado nesta promessa, diz aí. después de
Mas se você pode tomar uma promessa de Deus, então é Deus prometendo isso disculpen, a usted. a você. O sea, si usted no tiene una promesa en que basar, Ou seja, se você não tem uma promessa em que se basear, em que basear essa fé, como lo fue en la primera, como foi na primeira vinda do Senhor, uno tener a pessoa tinha que ter a fé baseada no cumprimento dessa promessa para poder obter o novo nascimento, también así será. e também será assim no cumprimento da sua segunda vinda para obter um corpo eterno e glorificado. A fé tem que estar baseada no cumprimento e na promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, do que é esse tríplice mistério, esta revelação da sua vinda, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, Para obtener así para obter assim o corpo eterno e glorificado. Para mim tem sido um grande privilégio y una bendición e uma bênção poder falar a vocês esta palavra de saudação. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por esta oportunidade que tu sempre me concede de compartilhar contigo nestas atividades importantes que sempre estás realizando em favor de todos os ministros e de todas as igrejas, e que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue te guardando e continue te dando muita sabedoria e entendimento, e continue sendo de luz para todo o povo de Deus nesse tempo final. E juntos, siga preparando continue preparando a todos para serem adotados e assim transformados e serem levados no rapto à ceia das bodas do Cordeiro. la fe A fé por el oír la palabra pelo ouvir de la promesa. a palavra da promessa. Dios les bendiga. Que Deus lhes abençoe grandemente e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial. E oremos pela atividade de amanhã, que Deus também derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Deus lhes abençoe e Deus guarde a todos vocês.